E aí, gente? Hoje vamos falar aqui sobre a aula de álgebra, nosso conteúdo de álgebra. Hoje começamos o módulo amarelo na parte de álgebra. Então a gente está, obviamente, na página 1, porque a álgebra é a primeira metade do módulo. A gente já estava usando ele na parte de geometria, então agora a gente vai começar a usar ele em álgebra. Então a gente oficialmente aposentou o módulo vermelho aqui nas videoaulas, hein? Mas não vai guardar ele e esquecer dele não, porque é sempre bom pegar, dar uma revisada no conteúdo. Às vezes vai ter algum exercício, porque como eu falei para vocês, às vezes tem muita inter-relação de conteúdo. Não vai ser um conteúdo isolado no exercício. Então você vai fazer uma questão que você talvez vai precisar de um conteúdo que é múltiplo, é divisor, que está onde? Está no módulo vermelho. Então, se você precisar, volta lá, dá uma olhada, dá uma revisada. Sempre bom fazer isso. Então, vamos falar aqui do nosso primeiro tópico aí da apostila, que é razão e proporção, que é um conteúdo que vocês já viram também aí em anos anteriores. Então, a gente vai só dar uma revisada aqui nas regras, propriedades e aplicações. Então, primeiro vamos falar sobre razão. O que é uma razão? Uma razão é uma divisão, uma fração. Fração é uma divisão, né? Então, uma razão é uma fração, uma relação entre dois números. E aí, ela é representada aqui através da fração. E como é que a gente vai ler isso aqui? Quando a gente trabalha com razão, a gente não lê A sobre B. A gente não fala que A é o numerador e B é o denominador. A gente lê sempre da seguinte forma: A está para B. Deixa eu dar um espacinho aqui. Então, quando a gente trabalha com razão, a forma de ler essa fração aqui é essa aqui: A está para B. O número de cima está para o número de baixo, certo? Razão vai ser isso aqui, vai ter sempre, a razão ela é aplicada em situações que você quer encontrar uma equivalência, uma determinada coisa. Aí você tem aí tipos, comuns de razão. Aí o exemplo que deu aí é uma escala. Escala é uma razão. Quando você tem aqui, por exemplo, 10.000. 1 está para 10.000. 1 equivale a 10.000. Isso aqui é a escala, A escala, o que ela significa? Esse número aqui é a representação no desenho. E esse número aqui é o tamanho real. Então, desenho e realidade. 1 centímetro, se a escala tiver em centímetro, 1 centímetro de desenho equivale a 10 centímetros de verdade, de realidade daquilo que está sendo representado ali naquela figura, certo? Então, razão não tem muito o que descrever, o que citar, não, porque razão é isso aqui. Aí, o que a gente tem aí na página 2 da apostila? Fala aí só sobre o conceito de razões inversas. O que são razões inversas? Razões inversas. Razões inversas são duas razões que o produto é igual a 1. Isso está escrito aí na apostila de vocês. Então, se a gente tem, por exemplo, 3/4 e 4/3. Essas duas razões são, como visualmente é possível identificar, inversas. Por quê? 3 sobre 4 vezes 4 sobre 3 é igual a 1. 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 12, 1. Então, todas as vezes que duas razões gerarem um resultado 1, significa que elas são inversas. É o que a gente chama de razões inversas, certo? E aí a gente já entra no segundo tópico, que é o tópico de proporção. Opa, embolei o pé no fio. Desembolei. Proporção. Então vamos falar sobre proporção agora. O que é uma proporção, gente? Alguém aí não lembra mais o que é uma proporção?
Uma proporção é uma igualdade entre razões. Proporção. Igualdade entre razões. Então você vai ter uma razão aqui, A sobre B, e ela é igual a C sobre D. Isso aqui é uma proporção. E em toda proporção, qual regra que a gente tem? A regra básica, que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Quem são os extremos aqui? A e D. O primeiro termo e o último termo. Quem são os meios? B e C, que eles estão no meio. Outro detalhe importante, né? Não para via de cálculo, mas para via de conhecimento. Como é que a gente lê isso aqui? A está para B, assim como C está para D, porque são razões, né? Razão 1 é o número de cima, está para o de baixo, então A está para B, C está para D. E o igual, a gente lê assim como. A está para B, assim como C está para D. Isso aí é só a título de conhecimento, porque para via de cálculo mesmo, né, a leitura não vai afetar o seu resultado. Mas aí, voltando então aqui no nosso conceito básico, produto dos meios igual ao produto dos extremos, o famoso multiplicar cruzado. A vezes D é igual a B vezes C. Ou eu posso escrever ao contrário também, se você quiser escrever B vezes C é igual a A vezes D, vai ser a mesma coisa, não faz diferença, porque é uma igualdade, né? A igualdade ela vale para um lado ou para o outro, vai da sua conveniência aí. Então, a gente tem aí, falando agora, outras propriedades na página 2, falando aí das proporções. Quais são elas? A primeira propriedade é essa aqui, olha, deu aí como exemplo 3/6, 3 está para, aliás, que 3 está para 6? 3 está para 5, assim como 6 está para 10. O que que fala aí? Uma propriedade é, a proporção ela não vai se alterar se você trocar, se você inverter os meios ou os extremos. Então, se eu inverter, trocar de lugar os meios ou os extremos, a minha proporção vai permanecer igual. Então, quem são os meios aqui? 5 e 6. Essa proporção, ela também pode ser escrita assim, olha. 3 está para 6, assim como 5 está para 10. Se eu escrever dessa forma, ela continua sendo verdade, vai continuar sendo proporcional. Se eu inverter aqui do original, os extremos também vai ser verdade. Quem são os extremos? 3 e 10. Então, se eu escrever 10 está para 5, assim como 6 está para 3, a minha proporção continua sendo verdadeira. Aqui, originalmente, eu conseguiria simplificar aqui por 2, né? Que geraria 3/5. 3/5 igual a 3/5, ficaria igual. Nessa aqui, olha, eu consigo simplificar dos dois lados. Então, como é que fica? 3/6 eu simplifico por 3, 1/2. 5/10 eu simplifico por 5, 1/2. Então, minha proporção é verdadeira sim. 1/2 igual a 1/2. 10 dividido por 5, 2. 6 dividido por 3, 2. Então, a minha proporção permanece verdadeira. Então, são formas de você escrever aí essa proporção que você não vai alterar a situação, a circunstância. Então, qualquer proporção, se você inverte os meios de lugar ou inverte os extremos, você continua tendo a mesma proporção, ok? A segunda propriedade que fala aí é a seguinte: numa proporção, a soma ou diferença dos antecedentes está para a soma ou diferença dos consequentes. Assim, cada antecedente está para o seu respectivo consequente. Eu não sei se eu já falei para vocês, mas eu sou
apaixonado com o conceito de matemática, porque conceito de matemática é uma coisa que você lê e você termina de ler entendendo menos do que quando você começou. Você sempre lê o conceito e não entende nada. Eu acho sempre maravilhoso. Mas o que esse texto bonito e confuso está querendo dizer? Que se você tem isso aqui, ó, vou usar o mesmo exemplo, hein? 3/5 está para 6/10. É uma proporção. Está falando que se você somar os numeradores ou subtrair e somar os denominadores ou subtrair, a sua proporção permanece igual. Como? Vamos somar aqui, olha. Se é 3 e 6, 3 mais 6. 5 e 10, 5 mais 10. 3 mais 6, 9. 5 mais 10, 15. Então, isso aqui é proporção daquilo ali, é proporcional. Eu posso simplificar, ó. Se eu simplificar aqui por 3, 9 por 3, 3. 15 por 3, 5. Eu chego no 3/5 original. Eu também posso subtrair isso aí, que vai ser uma verdade. 6 menos 3, 10 menos 5. Lembrando que eu vou fazer do maior para o menor, né? Apesar de que ali não vou pegar na ordem que foi dada. Vou pegar maior e menor. 6 menos 3, 3. 10 menos 5, 5. 3/5, que é um dos valores aqui. Então, em qualquer proporção, se você soma ou subtrai numerador com numerador, denominador com denominador, você continua mantendo essa razão de proporção aí, ok? Agora a gente vai fazer aqui 2 exemplos para aplicar melhor isso aí. Vamos fazer o exemplo aqui então? Está lá na página 13 do módulo amarelo aí, seguindo aí. Nós vamos fazer o número 3 aí dos exercícios de fixação, beleza? O número 3, ele fala assim, olha. Em uma prova de matemática, a razão de número de questões que Thalita acertou para o total de questões foi de 5 para 7. Razão a gente representa como fração. Então, falou aí que a razão dos acertos para o total de questões. É importante vocês observarem o que significa cada coisa, porque isso é que vai fazer diferença na hora de montar a proporção. Então, o 5 representa os acertos de Thalita e 7 representa o total de questões da prova, na equivalência. Quantas questões Thalita acertou, sabendo-se que a prova era composta de 35 questões? Quer saber quantas questões ela acertou? Os acertos dela estão em cima, no numerador. Então, o X, ou a letra que você quiser utilizar, tem que ficar aqui em cima. E falou que a prova, ao todo, tinha 35 questões. Então, está aqui a minha proporção. Multiplicando cruzado, 7x é igual a 35 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vão 2. 5 vezes 3, 15, com mais 2, 17. 175. X é igual a 175 dividido por 7. 175 dividido por 7, 2, sobra 3, 5. Então, Thalita acertou aí da prova 25 questões, que seria a letra C. Beleza? Vou fazer o outro exemplo aqui agora. Vou fazer a questão 5. A questão 5 fala assim, olha. Gabriel fez um refresco misturando 100 ml de suco e 100 ml de suco concentrado e 500 ml de água. Como o refresco ficou muito aguado, a sua mãe resolveu acrescentar mais suco concentrado à mistura, até que a quantidade de suco correspondesse a 1/5 da quantidade de refresco. A mãe de Gabriel precisou acrescentar uma quantidade de suco e as opções para marcar aí. Então ele fez suco. Como é que ele fez o suco? Ele pegou 100 ml de suco concentrado, 500 ml de água, tacou ali na vasilha, misturou,
bebeu, achou que estava muito aguado, só tinha gosto de água. Aí a mãe dele foi lá consertar o serviço mal feito dele, foi adicionando suco concentrado até o negócio ficar bacana, beleza? E aí, quando o suco ficou bacana, ele ficou na proporção 1:5. Esse 1 aqui representa o suco concentrado. E isso aqui representa o refresco. 1 de suco concentrado para 5 de refresco. Quer saber aí a quantidade que a mãe dele precisou acrescentar aí de suco para esse negócio ficar bacana? O que a gente tem de informação aí? Essa razão, a quantidade original de suco concentrado e a quantidade original de água. E falou que a mãe dele acrescentou suco concentrado. Se a mãe dele acrescentou suco concentrado, significa que a quantidade de água não alterou. A mãe dele não adicionou mais água na mistura, ela só adicionou suco concentrado. Considerando toda a situação, então, a única quantidade de água que participou disso aí foram os 500 ml que o Gabriel usou. Isso é uma quantidade fixa, 500 ml de água, não alterou. O que altera é a quantidade de suco concentrado. Essa razão aqui é a razão de suco concentrado. 1/5 é de suco concentrado. Gente, se 1/5 do refresco é de suco concentrado, quantos quintos do refresco vão ser de água? Porque o inteiro é 5/5, né? Se o inteiro eu tiro aqui 1/5 de suco concentrado, eu tenho 4/5 de água. Não é verdade? 5/5 menos 1/5, 4/5 são de água. Agora eu vou começar a resolver meu problema, porque até agora eu estava só preparando informação para ele. 4/5 é de água, vou usar essa razão. Água para refresco. Eu sei que foram usados aí para fazer o refresco 500 ml de água, então vou colocar o 500 aqui em cima. Água para refresco, água para refresco. Vou chamar de X. Por que eu vou fazer isso? Para eu descobrir quantos ml de refresco tem no final da situação. 4 vezes X, 4x. 500 vezes 5, 2.500. X é igual a 2.500 dividido por 4. X é igual a 625 ml. Então quer dizer que depois que a mãe dele mexeu lá no suco, o suco ficou com 625 ml. Quanto que tinha antes, quando o Gabriel acabou de fazer? Ele usou 100 ml de suco, 500 ml de água. 100 mais 500, 100 ml, mais 500 ml, 600 ml. Esse aqui foi o suco de Gabriel. Depois que a mãe dele mexeu, passou para 625. Ou seja, de quanto foi o aumento? 600 para 625, 25. A mãe dele só acrescentou suco concentrado, ela não acrescentou mais nada. Então significa que ela acrescentou então 25 ml de suco concentrado. Se ela acrescentou 25 ml de suco concentrado, qual opção a gente marca? A letra B, entre 20 e 30 ml, certo? Então, fechamos aqui a aula de hoje. Vou mandar as atividades aí, mas vocês já podem até começar a fazer quem quiser. É aí na página 13 mesmo, tá? Vocês vão fazer da 1 até a 13, 1 a 13, com exceção da 3 e da 5 que eu acabei de fazer aqui como exemplo, beleza? Dúvidas, me chamem aí, me mandem mensagem que eu ajudo vocês. Até a próxima aula.